Oi. Bom, bem-vindo a todos. Eu queria receber, então, a Ana Cristina aqui na nossa Casa Aurora. Um prazer ter você aqui. A Ana Cristina é uma psicóloga antroposófica. E eu vou pedir, Ana, que deu um problema no meu celular e eu tive que tirar todas as coisas que eu não conseguia mais abrir o celular hoje. Então, se você pode se apresentar. Claro. Tá bom? Por favor. Ok. Obrigada. Boa noite a todas. Boa noite. Todas, né? Não temos, acho que nenhum companheiro hoje, né? Temos sim, temos Tem sim. sim, ó. Tem sim, tem. Gabriel, companheiro. Boa noite a todos. Todos e César todas. também. Tem Sim, sim. gente amiga, que bom. Eu quero agradecer esse convite da Associação Aurora, que foi, acho que aconteceu mais ou menos em julho, através da Dulcinea Montico. A escolha desse tema foi minha escolha, né? Assim, eu achei que esse poderia ser uma contribuição dentro da minha vivência. E eu confesso a vocês que esse tema ele me levou a dar 2 mergulhos assim muito intensos. É um tema enorme, né? A salutogênese e esse aspecto específico da saúde anímica, saúde da vida anímica, ele é enorme, ele é imenso. E eu fiz realmente um grande mergulho para fora, né? Na pesquisa desses autores conceituados e que trouxeram, né, essa abordagem da salutogênese, mas, ao mesmo tempo, eu fiz um mergulho muito grande para dentro de mim mesma. Então, eu agradeço muito o convite, o tema, né, a oportunidade de desenvolver o tema dentro da ideia da salutogênese, e isso me fez, porque realmente me produziu um grande mergulho nessa fase imensa que nós estamos, né, dessa chamada pandemia, né, ou Terceira Guerra Mundial, alguns acham que foi. Então, eu quero dizer para vocês que o meu trabalho, eu quero colocar aqui deixa eu ver se eu consigo já colocar um pequeno slide. Eu sou psicóloga antroposófica, eu sou psicóloga clínica há 36 anos, e 30 anos ligada à antroposofia. E desses 30 anos ligados à antroposofia, 23, eu acho que eu tenho uma vivência muito especial que eu gosto de colocar, que foi a minha vivência como mãe Waldorf, né? Mãe de 3 filhos, né? Hoje grandões, né? 36, 34 e 28 anos. E essa experiência, né, como mãe Waldorf, como dentro da pedagogia Waldorf, me trouxe, acho que, muita força para a própria psicologia. Eu quero dizer também para vocês que, dentro desses anos de trabalho, nos últimos 8 anos, eu reguei, né, toda essa caminhada dentro da antroposofia com a visão sistêmica, né? Com essa visão que se agrega tão bem à própria visão que a antroposofia traz. E hoje, o tema que eu vou estar desenvolvendo vai ter, com certeza, todos esses temperos, ok? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, vou ver se dá certo, tá? Vai dar certo, sim. Só se você compartilhar. Vamos lá. É só achar os botões certos, né? Eu vou precisar só que vocês me avisem se está aparecendo alguma coisa. Tá certo, tá tudo certo. Salutogênese. Já está aí? Já está aí. Okay. Essa é uma imagem que eu caracterizei o meu trabalho, que eu procurei caracterizar o meu trabalho. Eu gosto de colocar
justamente esse trechinho que está aqui, falando de que nesses tempos, né, que nós vivemos essa materialidade tão profunda, né, um tempo de egoísmo, de egocentrismo, que mina e adoece as relações mais queridas que nós temos, né, seja em família, seja em sociedade, eu fui descobrindo, e não foi no início, mas até mais ou menos recente, eu descobri o meu propósito dentro da minha área de trabalho. Meu propósito é promover o reconhecimento das pessoas sobre o seu próprio jogo de luz e sombras e ajudá-las a trazer de volta a habilidade de fazer as escolhas, de fazer boas escolhas, a habilidade de exercer a liberdade, e de exercer o amor. Então, esse aspecto do propósito eu coloco sempre desde o início, quando eu recebo as pessoas que me procuram, porque eu acho que isso traz uma clareza e uma transparência da minha parte, e com certeza eu me coloco ao lado delas para procurar, além da demanda, além da queixa que elas trazem, também buscar com elas o propósito de vida delas. E eu coloco isto porque tem tudo a ver com o tema que nós vamos desenvolver essa noite. Esse tema, como eu disse, ele é imenso, ele é muito rico, e eu tive que escolher um recorte, né? Eu tive que fazer um recorte, eu espero que seja útil para o público que nos acompanha essa noite, né? E eu quero conduzir alguns conceitos básicos, eu não quero me deter muito nisto, porque eu quero chegar à interface, né, desses mestres que trabalham com o termo, que trouxeram o termo da salutogênese, com a antroposofia, né? Eu quero trazer para vocês como as várias atividades práticas da antroposofia, seja a pedagogia, a medicina, a área terapêutica e todas as atividades humanas que a antroposofia rega, como esses recursos, como nós temos recursos, né? Essa é uma pergunta e eu quero trazer esse caminho, que aumentam e sustentam esses fatores que fazem com que a gente desenvolva a saúde. Então, eu espero que essa noite eu possa contribuir com algumas ideias, trazer algumas ideias, mas eu quero contribuir com muitas questões, né? Sendo que perguntas não são para ser respondidas na hora, né? Perguntas, a gente não tem a resposta na ponta da língua. Perguntas são como fachos de luz, né? Como lanternas que ajudam a gente a encontrar um caminho aí dentro de locais que nem sempre estão bem claros para nós, tá? Então, eu espero que a gente saia também com bastante perguntas para que a gente possa manter ou continuar essa busca do que é que traz a saúde em nós. Eu desenvolvo a minha prática dentro de várias, basicamente... Ana, rapidinho, desculpa te interromper, é que não está no modo de apresentação. Você está passando slide a slide. Aqui, assim. Eu estou passando slide a slide. Mas aí não está no modo de apresentação, aquele modo grande. Aí, como é que eu faço? Aqui embaixo, ó, tem como se fosse uma televisãozinha aqui, assim. Aí. Aqui. Pronto, ótimo, obrigada. Eu sabia que tinha chegado, eu sabia que estava faltando alguma coisa. Ok. Bom, aqui é só uma linha geral, só para mostrar para vocês que eu trabalho eu faço um trabalho focado em crises, né? Focado em traumas, em emaranhamentos na história das pessoas. E para isso eu uso bastante o sentido a linha sistêmica. E esse trabalho, às vezes, ele tem um caráter, como ele é em termos de temas, muitas vezes ele tem um caráter mais breve, tá? E, além disso, além da antroposofia e todas as ferramentas que ela me traz, e da linha sistêmica, com todas as ferramentas que ela me traz, eu trabalho
com uma ferramenta muito especial para mim, que é a quirofonética. A terapia cinética é uma terapia dentro das terapias antroposóficas e é uma espécie de um trabalho corporal, mas levando em conta todos os corpos, né? E nós trabalhamos, os terapeutas de quirofonética trabalham com a força de harmonização contida na estrutura da fala humana, ou seja, nos fonemas, né? Então, nós somos cantadores de fonemas, ao mesmo tempo que nós deslizamos esses movimentos no corpo das pessoas, né? Nos braços, nas costas e braços, costas e pernas. Então, tem esse âmbito da massagem e todo um trabalho ligado à força dos fonemas, tá? Ainda é uma terapia pouco conhecida, mas eu trabalho com ela dentro do meu trabalho de psicoterapia. Eu quero trazer para vocês, então, quando eu falei para vocês que eu fiz um mergulhão assim profundo dentro de mim, na verdade, nesse período que eu comecei essa pesquisa, que eu me preparei, comecei a me preparar para o trabalho de hoje, eu quero dizer para vocês que eu procurei assim os aspectos mais verdadeiros, né? Os aspectos com os quais eu convivo no meu dia a dia, né? E um deles são versos, né? Eu gosto de dizer que eu rezo poemas, né? Eu trabalho de tempos em tempos eu escolho, né? Versos, poemas para dar força no meu dia, né? E eu quero trazer para vocês esse que é um poema de Cecília Meirelles, chamado Renova-te. E ele, nessa temporada, né, deste ano de 2020, ele tem me acompanhado periodicamente, principalmente na época da Páscoa, tá? Então, eu quero fazê-lo junto com vocês. Sendo que Cecília Meirelles é uma poetisa, uma artista, que soube tirar a vida dos maiores sofrimentos. Ela também tem tudo a ver com o nosso trabalho de hoje, com o nosso tema. Renova-te. Renasce em ti mesmo. Multiplica os teus olhos para verem mais. Multiplica os teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros para as visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Renova-te, renasce em ti mesmo. Multiplica os teus olhos para verem mais. Multiplica os teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros para as visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. E eu quero, antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, eu quero trazer para vocês uma outra experiência que tem me acompanhado, que eu gosto muito de observar flores, né? E eu gosto muito de orquídeas. Então, nesse período, nesses últimos tempos, nesses tempos de ficar em casa, né? Eu tenho acompanhado e quero trazer para vocês essa experiência. Espero que seja possível enxergar aqui. Tá? Eu preferi fazer isso do que fazer um slide ou um vídeo. É possível ver?
É possível? Sim. Eu quero primeiro que vocês só observem e observem a multiplicidade, né? A variação, o fluxo contido nessa planta. As orquídeas, essa especificamente, ela não tem aroma, mas a riqueza da forma e da transformação, desde os botões, né, até a forma das flores. Eu convido vocês a guardarem essa imagem e o sentimento que ela lhes traz. E é claro, aqui já fica um convite para que vocês possam fazer isso com as plantas ao vivo, alguma querida que vocês tenham aí com vocês, ok? E, ao mesmo tempo, eu quero trazer esta outra. Por favor, observem e vejam o que surge como sentimento, como sensação para vocês. Ok. O tema salutogênese, ele nos remete, ele trouxe uma mudança de paradigma no após-guerra, no após-segunda guerra, né? E nós temos, com isso, Isso aqui o que eu vou trazer para vocês é uma forma de abordar, né? É uma forma de abordar o tema da promoção da vida, né? Da promoção da qualidade de vida, da sustentação, aquilo que cria, que origina a saúde. Existem outras possibilidades, né? Eu fiz a gente, quando trabalha com esse tema, nós temos que considerar a história como o conceito de doença e de saúde percorre a história da humanidade. Rudolf Steiner, num dos livros, naquele ciclo de palestras sobre medicina pastoral, ele faz uma descrição como o homem, no século 5 e 6, acho que é isso, 5 e 6, adoecia e sentia na alma como se fosse uma batalha pela vida. Quando ele se recuperava, ele sentia que ele tinha saído de uma batalha. E isso devido à constituição do homem naquela época. E, obviamente, que agora nós temos uma outra concepção, né? Talvez nós tenhamos, e é isso que eu quero refletir com vocês, sobre como nós sentimos o que é saúde
e o que é doença. A salutogênese, esse termo, ele veio fazer uma oposição, uma contraposição à patogênese, né, que nos remete à origem da doença e que é o paradigma abordado pelas ciências biomédicas tradicionais, né? A busca pela razão por que nós adoecemos, e também assim uma luta imensa pela vida e um afastamento total, né? O mais afastados possíveis da morte, né? Então, nessa abordagem que nós não podemos negar, é muito importante também toda a pesquisa, obviamente, de por que nós adoecemos. Mas parece impressionante, a mim me impressionou que só depois da Segunda Grande Guerra, né, por conta desse evento tão traumático para a humanidade, justamente surgiu essa concepção, pôde surgir essa concepção, essa pergunta de como é possível, o que origina a vida, o que traz a vida, né? E salutogênese vem do latim salus, saúde, sanidade, né? E também essa palavra, a sanidade remete um pouco à santidade, né? E também remete a esse conceito de como nós conduzimos, né? Como nós nos ligamos à divindade. E, ao mesmo tempo, a patogênese, o patos, doença, né? E nos remete, fala de como, então, nós estamos quebrados, partidos, afastados dessa divindade. Esse conceito, esse aspecto, né, da divindade em nós, trazendo saúde ou doença, ele afastou-se muito do ser humano, né? E hoje eu quero trazer para vocês essa ligação, né, da saúde e da consciência, como essa ligação ela é total e intrínseca. Como o nosso estado emocional e o nosso estado espiritual constroem saúde tanto quanto o nosso estado fisiológico. O conceito de salutogênese, ele soou revolucionário, né, quando ele surgiu. E Aaron Antonovsky, no final da década de 60, foi ele que cunhou esse termo. Ele é um americano que depois viveu, um sociólogo e professor universitário americano, nascido em 1923 e faleceu em 1994. E ele fez pesquisas ele se debruçou sobre estudos epidemiológicos com mulheres e pesquisou como é que elas viviam a menopausa. Haviam vários grupos étnicos nessa pesquisa. Isso foi em 80, ele começou essa pesquisa no final de 67, final da década de 60, 67, 69. Mas essa pesquisa ela levou a um bom tempo, tá? E teve várias fases desse conceito que surgiu, né? Desse trabalho sobre a origem da saúde. Mas tudo começou com essa experiência de Aaron Antonovsky, que percebeu que alguns grupos, dentre esses vários grupos étnicos, essas várias mulheres, havia um grupo que tinha uma saúde impressionante, né? E que se diferenciava da vivência da menopausa, né? E ele percebeu que havia uma coisa em comum, que era justamente esse grupo, essas pessoas, elas tinham participado, elas tinham sido
prisioneiras, né, de campos de concentração. E aí começou a surgir essa questão: por que determinadas pessoas expostas ao mesmo nível, passando por uma mesma experiência, desenvolve um potencial diferenciado que as mantém saudáveis, que as fazem percorrer um caminho diferente, né? Essa pesquisa ela foi ampliada, ela foi intensificada, ampliada, e e o que eu quero dizer uma coisa para vocês, que assim, essa questão dessa pesquisa, e tem um outro autor, anterior a Antonovsky, que é um autor que nos emociona profundamente, a qualquer um que se aproxime da obra dele, que é o Viktor Frankl, um neuropsiquiatra, psicólogo, também de origem judaica. Ele passou uma enorme fase da sua vida em 3 campos de concentração. Ele, desde os 16 anos, ele fazia palestras sobre o sentido da vida. E depois ele foi fazer toda a formação acadêmica dele. E ele, desde sempre, ele se debruçou sobre esse tema, né, em busca do sentido da vida. E ele escolheu manter-se, né, ele é um austríaco, e ele escolheu ficar. Ele poderia ter saído do país, mas ele escolheu ficar, e ele acabou, pela escolha dele, sendo aprisionado. Ele partiu, ele perdeu, né, como vários prisioneiros de campo de concentração, perdeu seu nome, ganhou números, perdeu os seus rituais de vida, perdeu a sua identidade. E ele tem livros que são traduzidos para o português, incríveis, em que ele descreve todos os relacionamentos dentro de um campo de concentração. E, justamente, ele chega ele desenvolve todo um trabalho, depois que ele sai, ele perde toda a família, pai, mãe, irmãos, esposa, primeira esposa, e ele sobrevive, né? E ele, então, se dedicou a isso, a estruturar, a estudar, a desenvolver essa pergunta: o que faz com que uma pessoa exposta a um trauma tão profundo sobreviva, né? E sobreviva com uma certa qualidade de vida, com uma certa inteireza. Essa questão do estresse, o estresse é um resultado, né, é uma resposta de tensão, onde o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito são convocados a dar uma resposta para essa tensão, né? Isso é o estresse. É uma coisa assim que nós colocamos, né? A gente fala isso no dia a dia, né? Essa pessoa me estressou. Hoje eu estou estressada, né? Na verdade, é o resultado de uma tensão, e a gente tem que dar uma resposta para isso, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Alguns quebram, adoecem. Outros trazem uma força de superação e de saúde. Só que isso ficaria assim muito dividido, né? Então, é assim, alguns sobrevivem, outros morrem. Ficaria muito largado até um conceito de destino, talvez,
E Antonovsky diz, não é uma seleção de fortes e fracos. A salutogênese, o que sustenta a vida, né, é como nós, como cultura, o conceito de salutogênese abrange vários aspectos, e abrange, inclusive, como nós, como cultura, como cidadãos, podemos desenvolver pensamentos e novos paradigmas que conduzam a uma cultura de comunidade. Ou seja, não é só que o ser humano, ele sozinho, tem que desenvolver recursos pessoais, mas como uma comunidade pode estar junto com isso. Nós vamos olhar para isso também, dentro do conceito de salutogênese. Quem é saudável quem é saudável, tem várias coisas, são coisas tão interessantes que eu quero colocar para vocês. O Antonovsky diz isso, né, dentro nós não temos nenhum livro traduzido de Antonovsky no Brasil, né? Existem vários trabalhos, existem alguns trabalhos que eu encontrei na internet dentro da Universidade de Sociologia de Portugal, né? Depois eu vou colocar na bibliografia todos esses trabalhos, encontros incríveis, né? Presentes incríveis que eu tive nesse caminho. Mas toda a obra de Antonovsky nós não temos em português, né? E uma das coisas que ele coloca é que quem é saudável pode ter um grau de componente patológico. A gente pode se considerar saudável, né? Mas mesmo assim, dentro dessa saúde, ou nós podemos ser considerados saudáveis, mas dentro dessa saúde pode conter um grau de patologia. E aquele que é considerado doente, ele também pode ter um certo grau de saúde enquanto viver. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o conceito de doença e saúde é um conceito fluido, tem um contínuo, né? É algo que contém o outro, não é algo estático. Não se trata também de classificar doentes e sadios, mas compreender o posicionamento que o ser humano faz, as suas variações, né, que ele próprio percebe nesse fluxo entre saúde e doença. Então, doença e saúde é um processo de polaridades que se comunicam. E Antonovsky traz uma coisa muito forte, que é justamente para nós lidarmos, né, para que o ser humano possa lidar com o estímulo, né, da saúde, o apoio mútuo nas relações. Ele coloca como um fator extremamente importante o apoio entre as pessoas. Então, o conceito de salutogênese, ele traz a possibilidade de aumentar o comprometimento nas relações interpessoais. A Organização Mundial de Saúde, em 1946, tem um conceito de saúde que, na época, foi considerado revolucionário. Trouxe, assim, uma mudança de pensamento, porque ele diz, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades, né? Então, colocar isso, que saúde não é só a ausência de doenças, mas um estado de completo benefício, de completo bem-estar nesses âmbitos físico, mental e social, trouxe uma mudança de paradigma para o conceito apenas, para a pesquisa apenas da origem da doença. Então,
se pensava que, então, tínhamos que mergulhar em por que as doenças acontecem. E surge, então, uma primeira ideia, que é, não, doença não é só não estar... saúde não é só não estar doente. Tem alguma coisa, tem outras coisas aí. Agora, existe uma crítica atual sobre esse próprio conceito, né, dessa própria definição, que é uma definição de 1946, né, da OMS, tão falada, né, que nós estamos ouvindo tanto falar da Organização Mundial de Saúde. Essa crítica hoje, essa utopia que tem nesse conceito, né? Um estado de completo bem-estar físico, mental, social, é alguma coisa que remete a uma utopia, a um conceito muito idealizado, né? E, na prática, nós não temos isto, né? E a salutogênese e Antonovsky vai trazer justamente essa flexibilidade, né? Ele vai integrar doença e saúde. Agora, dentro desse conceito da Organização Mundial de Saúde, dentro desse conceito de saúde, é também muito interessante, porque entra essa segunda parte aqui, né? Direito social inerente à condição de cidadania, que deve ser assegurado sem distinção de raça, religião, ideologia política, condição socioeconômica. Então, a saúde é assim apresentada como um valor coletivo, um bem de todos. Então, isto traz já uma mudança muito, muito grande na perspectiva de saúde. Começa a falar do sistema, né? De tudo que envolve o ser humano, e não só ele como responsável, não só a pessoa responsável pela sua saúde, pela sua... a única responsabilidade é da pessoa, né? Então, traz esse contexto coletivo. Agora, eu queria sumir um pouquinho aqui, eu estou com 3... Deixa eu ver se eu acho aqui como fazer isso. Eu estou com uma imagem aqui que está me interrompendo a... Desculpa, Oi, Ana, precisa de ajuda? Eu quero sumir um pouquinho com as imagens, eu quero... Peraí, desculpa. Vamos ver, deixa eu tentar aqui. Eba, consegui. Tá. Então, aqui a gente começa a falar um pouquinho, eu começo a trazer, então, a ligação entre esses 3 grandes pensadores, né? Antonovsky, Viktor Frankl, que trabalha sobre o sentido da vida, Aaron Antonovsky, que fala da salutogênese, e Rudolf Steiner, né? Que traz para nós essa perspectiva de como, ao longo da evolução cultural da humanidade, e evolução nem sempre fala somente de coisas positivas, né? Ao longo da evolução cultural da humanidade, nós nos ligamos mais e mais ao material, né? À matéria. E isso nos distanciou, primeiramente, do cosmos, depois da natureza e depois uns dos outros. E, recentemente, nós podemos olhar e dizer que nós estamos nos distanciando de nós mesmos, né? Então, fazer o caminho da salutogênese nos remete a pensar nesse caminho, né, de nos encontrar conosco, com nós mesmos, para juntamente começar a nos ligar uns aos outros, né, e depois juntamente à natureza e ao cosmos. Né? Então, esse caminho que nós fizemos para trazer a vida, para ligar-nos à matéria,
e fez esse distanciamento, inclusive esse distanciamento de nós mesmos, como nós hoje pudemos, acho que nós podemos ver isto nesse período que nós estamos vivendo, né? Tão desafiador com essa pandemia mundial, como nós nos estranhamos quando nós tivemos que estar conosco próprios, né? Ou com nossos familiares dentro de uma mesma casa, dentro de um ambiente. Muitas pessoas se estranharam, né? E nós temos, inclusive, muitos eventos que aconteceram como decorrência, eventos familiares, né? Separações, crises de depressão, por conta dessa necessidade da gente nos encontrarmos conosco próprios, né? Então, esse caminho, né, que é colocado aqui para a materialidade, a gente pode começar a pensar nisso também, trazendo dentro desse conceito da salutogênese. Eu quero falar um pouquinho do Viktor Frankl, eu mencionei rapidamente, mas ele, como eu disse para vocês, ele teve essa forte vivência, profunda vivência, né, de perder a identidade, de ser prisioneiro, de perder todos os familiares. E, ao sair, ele continuou, né? Ao sair dessa fase, ele continuou fortemente com o propósito dele, né? Que desde os 16 anos, como eu disse, ele refletia e falava para as pessoas sobre a questão do sentido da vida. O Viktor Frankl, ele criou uma linha terapêutica chamada logoterapia. Ele nasceu em 1905 e faleceu em 1997. E ele tem um livro chamado Em Busca de Sentido, que ele escreveu em 1946, onde ele descreve justamente toda essa vivência nesses anos todos, né, de campos de concentração. Ele criou, então, essa terceira escola vieniense, né, da psicoterapia, que é a logoterapia ou análise existencial. A gente pode pensar, então ele diz isto, né, o sentido da vida reside em encontrar um propósito, assumindo uma responsabilidade para conosco e para com o próprio ser humano. Assim, tendo claro um porquê, poderemos enfrentar todos os como. Vejam, isto não é uma frase de efeito ou uma frase bonita, né? É uma frase, é um pensamento resultado de uma vivência profunda, de perda de identidade, de perda de identificação, de perda de dignidade. Ele tem uma expressão chamada experiência desnuda. Ele usa essa expressão no livro, que as pessoas, né, essas pessoas refugiados, sobreviventes de guerra, prisioneiros de campo de concentração, eles foram desnudados de si, não só desnudados no corpo, né, mas desnudados de si. Ele chama isso de experiência desnuda. Então, esses dois autores, né, esses dois estudiosos, Aaron Antonovsky e Viktor Frankl, após a Segunda Grande Guerra, começam a trazer para nós essa perspectiva, né, de que a saúde pode ser estimulada, ela pode ser desenvolvida por nós. Deixa eu achar aqui rapidamente. Esse é o Aaron Antonovsky,
né? E ele fala que a base da salutogênese é o sentido da coerência. E, justamente, ele diz, as pessoas submetidas, né, como eu descrevi na experiência que originou o desenvolvimento do trabalho dele, várias pessoas submetidas à mesma carga de estresse desenvolvem respostas diferentes, devido a recursos pessoais de autoproteção, né? Então, é como uma capacidade intrínseca, individual. E a grande novidade, vamos dizer assim, é que ela não divide as pessoas, ao contrário, né, não é que é uma seleção natural de, então, aqui nós temos os fortes, aqui nós temos os fracos, e vamos ter que lidar com isso pela vida. Não. Ele diz que o sentido de coerência ele é desenvolvido ao longo da vida. Ele passa por várias fases, e ela pode ser estimulada, né? Então, ele fala que esse senso de coerência, ou seja, esses recursos autoprotetivos, ele distingue 3 capacidades, né, nossa, nesse sentido de coerência. Uma delas é a compreensão, a capacidade de compreensão. O que é a capacidade de compreensão? É a capacidade de uma pessoa confiar que os estímulos que vêm do ambiente têm uma estrutura, têm uma previsibilidade e uma explicação. Ou seja, para que nós possamos ter esse sentido de autoproteção, nós temos que ter, dentro disso está essa capacidade de nós encararmos que em torno de nós existe uma estrutura, sabe? O sol todo dia nasce, né? Essa segurança que a gente tem, essa certa previsibilidade e uma certa explicação que a gente pode dar. Bem, nós podemos questionar muito tudo isto, tá? Tudo isto é um viés de compreensão, como eu disse para vocês, da origem da saúde, de como nós podemos promover saúde, né? Então, esse é um aspecto que o Antonovsky pontua para nós. E eu acho que nós podemos começar a olhar para nós, né, para a nossa experiência, cada um de nós, né? Eu proponho isso para vocês. Eu fiz isso, né, na minha preparação. Eu olhei para mim e comecei a perceber, ao longo da minha história, da minha biografia, e desse momento, inclusive esse momento aqui do distanciamento social, da pandemia, o que me mantém, né, saudável? Onde é que reside? Quais são os meus pilares, né, de sustentação de saúde? O que é essa compreensão? Será que faz sentido isso que ele coloca? Que nós temos que ter uma capacidade de confiar no nosso entorno, né? Naquilo que vem do ambiente, que tem uma estrutura ali, que tem algo que a gente pode prever, que pode trazer uma explicação. Ele diz também que existe uma outra capacidade que sustenta, né, esses recursos autoprotetivos em nós. É o manejo ou gestão. Ele chama isso de a credibilidade que uma pessoa tem na sua habilidade de lidar e exercer um impacto positivo na vida através dos recursos disponíveis. Vou falar de novo. Manejo ou gestão. É a credibilidade de uma pessoa na sua habilidade de lidar e exercer uma ação, né, um resultado positivo na sua vida, através dos recursos que ela tem. Vocês poderiam dizer assim, ele está falando de confiança. Eu acho que ele joga uma luz maior.
né? Ele joga, ele não fecha só no conceito de confiança, confiabilidade, mas ele fala de uma credibilidade na minha capacidade de lidar com aquilo que eu tenho que enfrentar, com os desafios, que eu vou ter recursos. Vejam, a gente tem uma situação, nós nos vemos constantemente nesse fluxo, né, na vida. Nós conquistamos um certo status, né, um certo equilíbrio, e esse equilíbrio se sustenta por um tempo, e esse equilíbrio, ele começa a trazer novas necessidades, né? Essa satisfação começa... Nós não fixamos, né? Nós não nos fixamos nessa estabilidade, nessa zona de conforto, né? Nós começamos a querer coisas, ou começamos a questionar, ou seja, as coisas saem do lugar, tudo que é vivo se transforma, né? Essa é uma frase que eu gosto muito de usar. Tudo que é vivo passa por transformações, né? E nós estamos vivos. Então, quando nós conquistamos um certo status, depois de um tempo, nós começamos a querer outras coisas, ter outras necessidades. E muitas vezes essas situações vêm de dentro ou vêm de fora. Algo de fora que nos faz buscar outras coisas, ou algo de dentro que faz buscar essas novas realizações. E você olha para a sua situação e você vê que você precisa aprender novos recursos. Às vezes você entra num estado de caos, né? A insatisfação cresce, né? E ela pode ficar insustentável. Vocês podem olhar isso dentro de um relacionamento, né? Dentro de uma parceria de trabalho, dentro de uma sociedade, né? Dentro de um relacionamento afetivo. Puxa, começamos de um jeito e depois essa situação traz desafios. E esses desafios estão fora do meu alcance sozinha de resolver. E isso posso entrar num caos, né? E como é que eu faço? Eu fico nesse caos? O que faz impulsionar? Né? O que me impulsiona para sair do caos? Há pessoas que convivem com o caos e se desgastam e não se instauram, né? Ficam nesse patamar. E isso gera doença. E isso vai nos levar ao estudo da patogênese, né? Agora, eu quero sair disso. Eu posso aprender novos recursos. Eu não preciso ter recursos para sair. Eu posso sair dessa situação, eu posso fazer uma escolha e depois aprender os recursos. Agora, essa visão, né? Essa visão de aprendizagem e essa visão de reconhecimento que eu tenho recursos e que eles podem estar disponíveis ou podem ser insuficientes, isso faz parte desse conceito, né, que Aaron Antonovsky traz dessa composição do sentido da coerência, que é o que sustenta a saúde. E tem mais um outro elemento, é um tripé, né, que fala do significado ou investimento. O significado é a compreensão de que a vida apresenta um sentido e um propósito. Sabe aquela história assim de quando você diz para você, putz, tá difícil, né? Poxa, tá difícil. Eu vou ter que enfrentar tudo isso, né? Mas vale a pena, né? Esse vale a pena é o sentido, esse fator que ele chama de significado ou de investimento. Então, esse modelo que o Antonovsky se concentra, o modelo de Antonovsky, ele fala desses recursos pessoais, então, de autoproteção, né?
esses elementos internos que auxiliam a pessoa na superação das dificuldades que surgem na vida, né? Então, o sentido de coerência é uma espécie de postura de vida que consiste na medida em que o indivíduo possui uma sensação duradoura de confiança, né, de que os estímulos e acontecimentos que a vida apresenta, ou que o meio ambiente apresenta, ou que as suas próprias experiências apresentam, têm uma estrutura, têm uma lógica, né, podem ser compreendidos, podem até ser planejados, previsíveis, vamos dizer assim. A isto ele chama de compreensão. A pessoa possui recursos ou poderá aprender recursos novos para enfrentar os desafios. E isso é o que ele chama de manejo. E esses desafios são esforços que valem a pena. Isto é o que ele chama de significado. Aqui são três outras expressões que eu não vou voltar, eu não vou colocá-las, mas outros autores, eu disse para vocês que essa pesquisa, né, esse trabalho sobre a origem da saúde, teve prosseguimentos, né? E outras ideias, né, foram trazidas também, né, para compor esse sentido de coerência, esse senso de coerência que é o substrato, vamos dizer assim, da saúde, da origem da saúde. Daqui eu quero ressaltar a flexibilidade, tá? Que não estava nos três anteriores, né? A flexibilidade é esse potencial de adaptação, seja do indivíduo, seja da sociedade, né? Para que haja uma harmonia entre eu e o outro, né? E ele fala também de estímulo ou força motriz. Eu gosto de chamar de foco, né? Me parece que esses dois elementos, ter um foco, ter um propósito, né? Ter um sentido de vida, ter onde eu quero chegar e ter a flexibilidade, desenvolver essa flexibilidade ao longo desse processo, desse caminho, começa a compor, né, esse sentido de coerência. E aí, quando ele fala, então agora eu quero entrar mais no âmbito da antroposofia, e o conceito de saúde, isso aqui não é um conceito, é um conceito que eu assim, acho que vocês podem concordar, discordar, mas que, de alguma forma, nós percebemos que, para nós, dentro da nossa visão de ser humano, que a antroposofia traz, a saúde resulta do alinhamento dinâmico, né? Da dinâmica e do alinhamento dessas três instâncias, né? Do nosso biológico, e aqui nós não temos somente o corpo biológico, mas nós falamos de corpos, né? O corpo de vitalidade, o nosso corpo de movimento e de sentimentos, e essa organização, né? Essa instância dentro de nós que é o regente dessa orquestra, a organização do eu, né? Então, a saúde dentro da antroposofia, ela trabalha com essa ideia de alinhamento, né? Sabendo que isso é dinâmico, que isso se move todo o tempo, que isso passa por crises, passa por desafios, passa por ganhos, passa por perdas e sai lá na frente com um resultado, né? Esse alinhamento entre parte biológica e ampliada aí pela noção de corpos,
o alinhamento da área anímica, né? A alma aqui considerando o pensar, o sentir e o agir, o querer, e a espiritualidade. Então, a antroposofia, ela valoriza as relações sociais e a vida espiritual como suportes para a saúde e para os recursos de cura, né? E aqui eu linkei algumas áreas, né? E eu espero que cada vez mais surjam outras atividades humanas arejadas, ampliadas pela antroposofia, mas agora eu gostaria de colocar esse olhar, né, para esse âmbito da antroposofia, da educação, da pedagogia social, da medicina, odontologia, terapias, todo o âmbito do trabalho com a terra, com a economia, as artes de movimento, inclusive a arquitetura, né, e tudo mais. Se nós podemos começar a pensar como é que nós contribuímos, né, para a origem da saúde, como nós podemos, se nós conseguimos olhar para as nossas atividades, né, e aqui nós temos vários profissionais de várias áreas, eu quero lançar esse olhar conjunto com vocês, né, para a visão das contribuições que nós damos, né, que nós temos e podemos dar para a salutogênese, né? Isso trazer uma coisa prática. Eu gostaria de trazer... Não, peraí. Eu vou diminuir isso. Você está ouvindo alguma coisa aí, Emma? Alô? Oi, oi. Pode seguir, Ana. Era uma interferência, já tirei o som. Acontece, né? Quando a gente está aqui aquelas forças adversas que acabam... Faz parte, né, da nossa compreensão, né? Vejam, eu trouxe para vocês um verso, né? Eu trouxe para vocês um verso que faz parte da minha vivência. Eu imagino que vocês todos tenham muitas experiências para colocar, para contribuir. Eu quero abrir um pouco aqui com vocês esse âmbito entrar, né, não só em perguntas, mas nesse pensar conjunto sobre como nós vemos a nossa contribuição para esse conceito da salutogênese que Antonovsky traz, para esse conceito do sentido da vida, do propósito da vida, que o Aaron Antonovsky traz, né? Para esse trabalho de alinhamento dessas três instâncias, né, que Steiner traz para nós, a importância das relações sociais, a importância da relação com o cosmo, né, com a espiritualidade. Eu quero também ainda salientar, ainda lembrando, eu não sei se eu reforcei o suficiente, eu quero só reforçar mais um pouquinho, o revolucionário que tem dentro do conceito da salutogênese que Antonovsky trouxe, no sentido de nós não ficarmos, que a conquista da saúde, a estimulação da saúde, ela não deve ser barrada por cultura, por situações econômicas diferenciadas, sem negar isto. Ninguém está fazendo aqui, e nem ele trouxe, uma visão de poliana, tá? Uma visão de quimera, uma visão de esperança vã. Temos que ter esperança. Não, ele vai fundo em outros aspectos, né? E ele traz muito a questão social, de como os seres humanos podem ser aquela teia, né? E aí entra todo esse conceito, esse paradigma do coletivo, né? De aquilo que interfere em você, interfere em mim. Como que eu posso seguir adiante se de alguma forma você fica para trás, né?
esse conceito que vai trazer, que vai fazer uma interface, né, com a própria consciência crística, né? Então, eu não quero fazer desse encontro só uma fala unilateral, né? Eu trouxe esses conceitos que são pitadas, porque é imenso, né? É imenso o estudo desses aspectos, né, da salutogênese. Mas eu acho importantíssimo que a gente traga para a nossa vida real, né? Que a gente possa olhar para dentro de nós e ver se faz sentido isso, tá? Porque senão... E isso eu fiz esse processo comigo, né? Como eu contei para vocês. Eu mergulhei para fora, né? Para esses aspectos teóricos, para a biografia desses vários autores, para o caminho que eles percorreram para esse encontro tão terrível que foi a realidade dos campos de concentração, né? Para essa experiência que hoje nós temos. Nós não temos campos de concentração, mas nós temos campos de refugiados. Nós temos muitas situações, nós convivemos com muitas situações extremamente... que trazem experiências mais do que desnudas, né? Como disse o Viktor Frankl. Nós somos frágeis e nós temos que lidar com a nossa fragilidade, né? O conceito de salutogênese de Antonovsky, ele contém o olhar para a nossa fragilidade, para a nossa possibilidade de errar e reconstruir, para o nosso direito, né? Direito de errar e também direito de buscar reconstrução. Eu não sei se eu estou sendo suficientemente provocadora aqui com vocês, mas eu quero abrir um diálogo. Por exemplo, se eu olhar para o meu trabalho como psicóloga, eu disse para vocês no começo, eu procuro deixar muito claro isso para quem me procura, faz parte do meu contrato, da minha apresentação, essa questão do meu propósito, né? Eu acho que eu tenho certeza, né? Ou pelo menos a psicoterapia que eu sinto que faz sentido para o século XXI é uma psicologia que traga recursos, não só que traga compreensão, né? Ó homem, conhece-te a ti mesmo. Sabe, o quanto esse mergulho no conhecimento tem que sair com recursos, com ferramentas de transformação, né? Uma psicoterapia, ou imagino que para vocês, para todos nós, né, terapeutas, não importa se da psicologia, ou artísticos, ou massagistas, enfim, não importa qual é o nosso instrumento, mas a nossa meta é, com certeza, tornar esse ser humano que nos procura mais livre, mais amoroso, mais consciente, inclusive das suas fragilidades, e mais corajoso também, né, em relação a buscar aprender. E eu quero que vocês olhem, eu olhei muito para essa questão social, né? Eu fiquei pensando nisso tudo, nesse construto, né, nesse paradigma, se isto suporta, né, se ele se sustenta, quando a gente pensa, por exemplo, em pessoas depauperadas, né, extremamente empobrecidas, e hoje nós temos essa realidade até por nós mesmos, né? Provavelmente nós mesmos estamos um pouco mais empobrecidos, né? Porque não estamos talvez podendo fazer nossos trabalhos como fazíamos anteriormente, né? Mas assim, a nossa realidade ainda é muito favorável.
nós podemos olhar, devemos olhar para o nosso entorno. As estatísticas dizem que em janeiro nós teremos 20 milhões de desempregados. Como sustentar saúde? Como estimular a saúde? Como cada um pode olhar para o seu trabalho, para o trabalho que faz consigo próprio, né? E para o trabalho que se propõe, para o serviço, né? Para esse servir que cada um se propõe, onde que a gente pode situar, né? Essa colaboração para estimular saúde no nosso cliente e em nós mesmos, né? Acho que não dá para a gente pensar no outro sem a gente refletir sobre nós. Eu aqui moro há 5 anos e meio eu vim morar em Atibaia. Eu morei 20 e tantos anos, não, mais, 30 anos, sei lá quantos anos eu morei em São Paulo. E há 5 anos e meio a minha vida possibilitou e eu fiz essa escolha. Foi uma escolha consciente de vir morar nos arredores de São Paulo. Atibaia está 1h15, 1h30 de São Paulo, né? E hoje eu tenho algo que me traz, eu tenho certeza que sustenta muito a minha saúde, né? E é poder olhar para um horizonte, né? Amplo. Todos os dias eu tenho um pôr de sol totalmente diferente. Totalmente diferente. Não há um pôr de sol igual ao outro. Não há. E isso traz uma flexibilidade para mim, traz primeiro um encantamento, né? Uma veneração por estar viva, um agradecimento, né? Uma gratidão por ter olhos para ver, não é? Me trouxe a possibilidade, por exemplo, de entrar em contato com uma alimentação mais natural. Eu tenho acesso à alimentação orgânica muito fácil, né? Não só que entregam aqui na minha porta, mas eu posso ir direto ao produtor, né? O ano passado, e um dos meus amigos que está aqui presente estava comigo, eu fui colher morangos orgânicos. Eu parecia criança colhendo morangos orgânicos. E essa lembrança está em mim, né? Está na minha alma e faz com que já é meu, já é uma vivência minha, né? Ninguém vai me roubar isso. Eu posso voltar para ela todas as vezes que eu quiser. E eu retomo, né, esse sentimento, né? Esse sentimento de criança livre, né? Não de criança submetida ou de criança rebelde, porque nós temos esses lados, né? De criança rebelde ou de criança submissa, né? Mas essa criança livre talvez seja um dos fatores que a gente pode desenvolver através de atividades muito simples e cotidianas, né? Esse é um exemplo que eu posso dar da minha vida. O que mais? Eu hoje aqui em Atibaia faço parte de um grupo, né, de danças circulares, né? E as danças circulares, elas têm um caráter muito especial, e principalmente para esse movimento, chama-se Dançando pela Terra. Esse movimento Dançando pela Terra, ele tem a ousadia, né? A coragem de dançar pela terra, né? Nós, de fato, fazemos todo um trabalho de conexão em movimento, é como uma meditação em movimento, em formato de dança, tem esse caráter, né? De entrar em nós e de estar de mãos com o outro, né? De sentir uma mão gelada de um lado, uma mão quentinha do outro, e de conviver com o erro nos passos de os meus próprios passos são errados também, né? E nós criamos atividades conjuntas durante o ano que nascem do nada, nascem de uma ideia, né? E fazemos eventos enormes
juntando 800 pessoas, como nós já chegamos a juntar, né? E as pessoas respondem a um convite, que é esse convite, essa proposta de vir dançar pela terra. Agora eu queria ouvir de vocês. Vamos lá. Gostaria de ouvir de vocês. Como é que vocês cultivam isso em vocês? Eu não sei como é que está o tempo aqui. Peço que alguém... Adriana, me ajuda aí no olhar o tempo. Acho que a gente ainda tem 20 minutos. Eu acho que a gente pode tornar isso agora dinâmico, né? Nesse sentido de trocas, de perguntas, e fica aqui essa minha provocação, né? Para que vocês possam olhar para vocês, para a vida do cotidiano e trazer essas pequenas ou grandes, enfim, contribuições, né? Do que cada um já descobriu que pode gerar saúde para vocês. E também poder fazer esse trabalho de relacionar, né? Como nós desenvolvemos isso nas várias atividades, né? Por exemplo, aqui nós temos vários terapeutas artísticos, né? O convite partiu justamente da Associação de Terapeutas Artísticos, mas temos médicos também aqui, temos outros profissionais que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui, quem eu reconheço, né? Alguns eu reconheço profissionalmente, né? Mas, enfim, reconhecendo tudo isso, né? Reconhecendo esse todo que somos nós, estimulo vocês agora a... Vamos trocar, vamos aqui, fazer um... Se alguém tiver alguma pergunta, né? Se alguém tiver alguma pergunta, já podemos aproveitar esse tempo para a Ana Cristina responder. Eu ampliei, tá? Não é só pergunta, não. Eu estou provocando vocês para um bate-papo, para uma troca de figurinhas. Até porque eu nem sei se eu vou conseguir responder as perguntas de vocês. Eu tenho as minhas grandes. Vou falar de uma coisa que me lembrei. Posso? Sim. Por favor. Então, é muito prático e dei-me conta depois. Julgava-me doente, estava mal disposta e queria trabalhar e não tinha muita força, mas tinha muita vontade. Então, e tinha até um almoço marcado e tive que desmarcar, porque com estas trocas todas da pandemia uma pessoa não sabe, eu podia estar, não é? Refletindo bem, eu não estava doente, eu estava muito cansada e eu não estava a ver o que tinha. Então, refletir nos ritmos e que forças são estas que também preciso de renovar e perceber em mim, porque eu já nem sabia o que tinha, mas era mesmo cansaço, já assim muito exausto, fez-me pensar que coerência é esta a minha, de querer também estar numa quinta em que vou colher muitas coisas orgânicas, Ana. E tenho também muitos horizontes e nortadas e ventanias que agora ontem estava. Mas fiquei a pensar nisto e não estar a saber identificar que era cansaço. Era cansaço, não era outra coisa, era mesmo já fadiga. Então, este ritmo, este poisar também necessário, saber ver. Fiquei com isto em mim. É verdade, Raquel, que antes da pandemia nós tínhamos uma outra pandemia silenciosa, que é a pandemia da exaustão. E todos esses processos de desgaste e todos esses quadros de depressão, de esgotamento, né? A síndrome de burnout é uma síndrome, é um quadro que muito voltado para as pessoas que levam extremamente a sério, não só a sério, mas que talvez não cultivem a flexibilidade no âmbito do trabalho, né?
um processo de abuso até consigo próprias, ou de se submeter a abusos, né? Do próprio ambiente corporativo, né? Então, nós já tínhamos uma outra pandemia, né? Acontecendo entre nós, que é essa exaustão, né? Esse quebrar, né? Esse estilhaçar, se não quebrar totalmente, mas esse viver craquelado, né? Sabe, esse ser humano craquelado, pedacinhos, um pedacinho para cá, um pedacinho para lá, todo quebradinho, sabe aquela imagem de craquelado? Esse é um quadro que a gente reconhece, né, em muitas pessoas. E sim, trazê-las, propor para elas um ritmo, uma reflexão sobre repouso, atividade, pausa. Isso é fundamental. Mas muitas pessoas, quando chegam aos nossos consultórios, chegam de tal forma que elas precisam, talvez, apenas silenciar, e aprender a se ouvir. Por isso eu gosto tanto do recurso do trabalho no corpo, ou do trabalho de percepção corporal, né? Eu vou puxar um pouco a brasa, a sardinha para minha brasa, né? Porque quando eu faço, quando a quirofonética, né, que é esse trabalho que lida com o tato, com o calor, com o tocar-se, aliás, com o ser tocado, né, com o permitir-se ser tocado, e nem todas as pessoas hoje permitem-se ser tocadas. Vocês não sabem a dificuldade que existe, talvez vocês saibam, a dificuldade que existe em permitir uma pessoa permitir ser tocado, mesmo num ambiente terapêutico. Ele até deixa, pode até deixar em alguns momentos, mas coça aqui, coça lá, e não fica em si, né? Existem muitos sintomas, né, dessa dificuldade de ser tocado, de se permitir ser tocado, né? Mas esse trabalho de toque, ou agora com o atendimento online, eu, né, eu me engessei nesse aspecto, nessa minha ferramenta, mas eu abusei, né, de propiciar exercícios de percepção, sabe? De percepção do corpo, de empurrar, de sentir o que é o chão debaixo dos seus pés, enfim, trazer vivências que, se não são de toque, são de perceber limites, perceber calor, né? E como surge o calor para dentro. Isso é muito interessante. Eu até quero colocar isso. Acho que foi um ganho dentro do trabalho, dentro online, poder desenvolver essas atividades, né? Eu daqui propor para o meu cliente determinados movimentos, exercícios, estimulações, e ele perceber como o calor surge, né? E como o relaxamento surge, né? Como tensão e relaxamento podem ser polaridades que se conversam, né? Então, acabamos achando ganhos, né? Eu que tive bastante dúvida, né, se era possível, eu imagino que vocês também tiveram dificuldades em transformar o trabalho presencial em trabalho online. Dentro do... Ô, Ana Cristina, eu queria te falar que tem duas perguntas aqui, uma da Simara e uma da Silvia. Eu vou falar as duas e aí você vê como é que você responde, tá bom? Você está vendo aí? Diante de tantas incertezas, como ter uma postura coerente? A Simara pergunta. E a Silvia, entendi que somos capazes de autopromover nossa saúde, ampliando a consciência de nós mesmos
e agindo de forma coerente. Somos alquimistas. Poderia falar mais? Diante de tantas incertezas, como ter uma postura coerente? Veja, justamente é aquele jogo de luz e sombra, né? Nós temos as incertezas, mas e quais as certezas que nós temos? Temos todas essas incertezas, mas onde tem luz? Onde eu posso confiar? Onde eu posso, de repente, olhar para o final do dia e antes de adormecer, eu posso reconhecer que eu tenho algo, que eu já sou, que eu já tenho, né? Isso pode trazer esse sentido da certeza, né? Dessa confiança. Lembrem daqueles 3 conceitos, né? Que Antonovsky salientou e que eu trouxe para vocês, do significado, né? Daquele sentido de vale a pena. Lembram? Apesar dos desafios, né? Apesar das dificuldades, apesar das restrições, se eu consigo ter em mim o vale a pena, né? Eu sigo adiante, né? Se eu consigo perceber que existe alguma capacidade, alguma possibilidade no ambiente de eu planejar, como eu posso precisar desenvolver habilidades de planejamento, né? Como que eu posso planejar a minha vida? Não posso planejar, diante dessa situação atual, eu não posso planejar muita coisa, mas eu posso planejar meu dia de amanhã. Amanhã eu decido o que eu posso fazer. Então, é o que eu posso e não focar no que eu não posso, né? Se nós focarmos na impossibilidade, no paredão, nós vamos ter um paredão. A questão não é resolver só aqui, né, no mental. É como nós podemos desenvolver atividades que nos tragam isso. Eu acho que terapeuticamente nós precisamos nos colocar essa questão, né? Isso para Simara. É um pouco genérico o que ela colocou, mas não sei se ajuda. E ela continuou também com uma observação que essa dificuldade de toque pode ser uma forma de se defender. Estamos nos distanciando para ser alguém. Isso muito incoerente dentro de uma perspectiva que a construção do nosso ser parte da relação com o outro. Ela está agradecendo a tua resposta. Tá. O que ela traz aqui é sobre a questão, o que eu falei do tocar, né? Do trabalho, do silêncio. Às vezes a pessoa está tão congestionada, está tão craquelada, está tão estilhaçada, né? Está tão afastada dela própria, que ela precisa apenas silenciar, né? E isso já é um grande trabalho. E a escuta que nós damos, né? A qualidade de escuta, né? É muito importante. Não é só ouvir, mas é realmente escutar. Eu estou com você, né? Eu te escuto profundamente, né? A escuta é um aspecto e o toque é outro, né? Então, essa dificuldade de toque pode ser uma forma de se defender? Sim, com certeza, né? O toque é aquele sentido que faz eu me reconhecer e sentir limites. Daqui para cá sou eu, daqui para cá não sou eu, né? Então, se alguém toca o outro, ele pode levar a essa pessoa que está sendo tocada a encontrar coisas que ele não gosta, né? Ou a encontrar a ele próprio, do qual ele está bastante afastado. Eu não sei se vocês têm essa experiência, né? De encontrar pessoas, né? De estar com pessoas, nossos clientes, ou às vezes até algumas vezes nós mesmos, né? De que nós nos estranhamos, né? Eu não sabia que eu tinha essa reação, né? Que eu podia ter essa reação, né? Nós nos estranhamos, né? E aí a gente fica de mal com a gente, né? Aí alguém vem fazer a gente se encontrar com a gente, eu estou de mal comigo. É complicado essa dinâmica, né? Não sei se eu respondi, gente. Eu estou aqui batendo uma bola com vocês, tá? Como diz.
Eu gostei muito da Raquel se colocando assim, né? Dentro da sua experiência. Quem mais pode? E tem a Silvia que falou, pediu para você comentar um pouquinho mais. Entendi que somos capazes de autopromover nossa saúde. Isso. E ampliar e se a gente amplia a consciência de nós mesmos e agirmos de forma coerente, é um dos fatores da gente promover nossa saúde. Sim, mas isso não pode ficar assim teoricão, né? Isso tem que tem que encontrar formas práticas de nós praticarmos tudo isso. Sim, somos alquimistas, somos co-criadores, né? Como se diz hoje, né? Mas na prática, como é que a gente pode fazer isso? Como que nós temos consciência de nós mesmos? Posso falar um pouquinho? Não sei se tem alguém. Luísa. Está escutando? Luísa Brilho. Lindo seu nome. Obrigada. Não, assim, até refletindo mesmo, né? Nesse tempo da pandemia, como foi nesse tempo, né? Que ainda está, mas quando a gente realmente, assim, né? Levou esse susto, e aí olhar para esses recursos é muito interessante, assim, né? O que a gente fez para se manter em pé, assim mesmo, né? Então, eu fiquei muito com essa impressão do ritmo, acho que como eu trouxe a Raquel, assim, o quanto eu tive que olhar para o meu ritmo e organizar ele mesmo, para eu entrar numa coisa mais saudável. E agora, eu tô meio rouca, agora puxando para a terapia artística, mas que é muito verdade, eu tinha muita dificuldade de achar um tempo espaçoso para eu pintar. Eu estou na formação, né, da Aurora. E aí o quanto no dia a dia, às vezes ficava difícil, assim, de deixar, né, fazer todos os trabalhos, todas as pinturas, às vezes parecia muita coisa, e aí eu ficava com isso. E aí, nesse tempo, que eu tive tempo e eu resolvi pintar, quanto isso foi mágico, assim mesmo, sabe? De ter isso como recurso. E aí eu via que em vários momentos isso foi, assim, um super recurso mesmo. Eu estava até escrevendo nas coisas que eu fiz e que eu estou fazendo e tal, que me fazem bem, né, nesse sentido, né, de promover saúde. E com certeza, assim, pintar foi uma coisa chave, assim, para essa questão toda. E uma coisa que eu queria comentar também, né, da palestra, que você falou do social e do indivíduo e tal. E eu achei muito legal, assim, isso que você trouxe. Eu estudei um tempo alguns tipos de cura havaianos. E aí são bem mais antigos e tal, né? Daí tem o Ho'oponopono, que ficou mais conhecido. E aí tem uma massagem que chama Lomi Lomi. E aí, quando eu estava estudando isso, ela falou que quando alguém adoece, né, adoecia na tribo, eles paravam tudo, todo mundo parava, se reunia, fazia uma roda e entendia o que estava acontecendo com aquela tribo que uma pessoa tinha ficado doente, né? Essa responsabilidade da tribo. E eu achei isso muito lindo, assim mesmo, quando você trouxe, né, essa coisa mais contemporânea e tal, mas que é isso, assim, né? O social. Então, tem uma cura aí dos dois lados, né? Do social e do individual. E que faz todo sentido, assim. Para mim fica muito, muito claro, muito nítido mesmo como o processo da doença está realmente falhando. Enfim, é isso. Quando foi mais ou menos em junho, não, quando foi em julho, mais ou menos, eu perguntei para os meus clientes, eu fiz uma pergunta desafiadora, eu perguntei, parem para pensar, e vejam 3 coisas, me digam 3 coisas que vocês estão melhor depois da pandemia. Né? 3 coisas boas, pelo menos 3 coisas boas que aconteceram nessa fase, onde vocês podem ver ganhos, né? Eu desafio vocês também, né? Parem para pensar, pelo menos 3. Talvez vocês encontrem mais, né? 3 ganhos, 3 coisas que vocês superaram, 3 coisas que vocês
descobriram de diferentes, se surpreenderam, né? Achem, façam esse exercício, né? Isso traz saúde, né? Isso é um aspecto de olhar para o positivo, né? Nos ajuda a ter saúde. Lembrem-se sempre, né? Assim, quero reforçar esse aspecto desse aspecto que ele traz, que foi revolucionário, né? No sentido da flexibilidade entre saúde e doença, né? Nós podemos estar doentes, mas ali tem saúde, tem força de vida. Nós podemos estar saudáveis, ser considerados saudáveis, mas podemos ter traços patológicos, né? E essa dinâmica, esse olhar e esse identificar, esse auto-reconhecer-se, né? Amplia muito a ideia que era muito estanque, né? Nós não podemos adoecer, né? A ideia anterior é não podemos adoecer, né? Nós temos que combater a doença, né? Hoje nós sabemos que a doença tem um significado, né? Tem justamente uma descoberta para a gente fazer ali, né? Tem essa outra linguagem, né? A doença como linguagem, né? Mas nós ainda temos, mesmo nessa fase que nós temos assim de hospitalização a qualquer custo, né? Nós temos nós convivemos ainda com bastante desse pensamento de que a vida tem que ser sustentada a qualquer modo e a morte tem que ser afastada de qualquer jeito, né? E com isso a gente vê, por exemplo, processos de pacientes terminais ganharem uma nova concepção quando quebra esse paradigma, né? A gente conhece histórias, por exemplo, de pessoas que sabiam que não tinham, ou até cansaram do trabalho, né, de combater, por exemplo, um câncer, né, que já estava no estado dado pela medicina como, né, dias marcados. E ao invés... Temos ainda um minutinho. Sim, eu estou só alinhavando, né? Justamente assim, olhar para esse aspecto, né, de como a gente, às vezes, ainda sustentamos dentro de nós essa separação entre doença e saúde, né? Como nós combatemos, né, a morte, por exemplo, e queremos ressaltar a vida de qualquer forma, a todo custo, e às vezes tiramos a qualidade de vida num processo de fenecer. E aí eu quero trazer de novo, né, esta plantinha, né, que traz justamente esse processo de fenecer junto com a exuberância, né? Aqui temos uma flor que já está se despedindo, né? E como é que nós olhamos para esse conjunto, né? Será que a gente consegue olhar para ela? Ou será que a gente se afasta dela e quer olhar inteiro, né? Como a gente lida com aquilo que não está completo, né? Aliás, a observação da natureza é um fator, né, que a terapia artística desenvolve, é um fator que nós temos na literatura antroposófica uma série de exercícios, né? O conhecimento dos mundos superiores ainda é um grande livro de recursos, né, de trabalho interior e justamente o trabalho sobre a sustentação da saúde. Então tá ótimo. Eu quero terminar com o verso. Tá bom. Pode ser? Pode. Vocês querem colocar alguma coisa? Mas agora eu que pergunto. Eu inverti. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Oh, gente, eu não estou conseguindo trazer o verso de volta. Renova-te. Ah, eu vou ficar devendo. Tá ótimo. Então, Ana Cristina, a gente agradece muito a tua presença e você também está convidada aqui para as quintas-feiras. Nós temos 3 quintas-feiras ao mês, uma atividade artística, a salutogênese e a formação do terapeuta no final do mês. E bem-vindo a todos e eu agradeço a presença de todo mundo. Eu que agradeço essa oportunidade. Espero ter jogado aí, colocado umas setinhas no caminho de vocês e trazido reflexão, trazido busca, né? Trazido questões. Muito obrigada. Perguntas sementes, tá bom? Obrigada. Um abraço. Bom Boa trabalho noite. interno para vocês. Muito Boa noite, obrigada a gente. todos. Obrigada, Ana Cristina. Obrigada. Obrigada. Um grande beijo.